Boa tarde. Hoje vamos falar sobre um tema que está por trás de tudo aquilo que você vê em jornais, revistas, sites de notícia, rádio e TV, o gênero jornalístico. Quando falamos em gênero jornalístico, estamos nos referindo aos diferentes tipos de textos usados para informar a sociedade sobre o que acontece no mundo. Esse gênero nasce lá atrás, com o desenvolvimento da imprensa, depois da invenção da prensa de tipos móveis por Gutenberg, no século XV. No século XVII, na Europa, surgem as primeiras gazetas e folhas informativas que começam a circular com mais regularidade. No começo, eram textos simples, muitas vezes focados em comunicados oficiais e lista de fatos. Com o tempo, porém, essas publicações evoluíram. Passaram a organizar melhor as informações sobre guerras, decisões políticas, economia e acontecimentos do dia a dia. É nesse processo que o jornalismo se consolida como atividade profissional, com a função central de informar rapidamente um grande número de pessoas sobre o que está acontecendo na sociedade. À medida que o tempo passou, o papel do gênero jornalístico é ainda mais importante. No século XIX, com a expansão dos jornais impressos e o crescimento das cidades, ele se tornou uma das primeiras formas de informar e também de formar opiniões. As redações criam rotinas próprias de trabalho, apurações de fatos, entrevistas com fontes, checagem de dados e edições de textos. Nessa época, ganha força a ideia de que o jornalismo deve buscar objetividade, clareza e imparcialidade, ainda que na prática todo o texto seja escrito a partir de algum ponto de vista. Já no século XX, com a chegada de rádio, da televisão e depois da internet, o jornalismo se espalha por novas plataformas, muda a forma, muda o suporte, mas o núcleo permanece. Relatar fatos públicos de interesse coletivo, levando em conta critérios com atualidade, relevância, veracidade e uma linguagem que o público consiga entender com facilidade. Para cumprir essas funções, os textos jornalísticos costumam seguir uma mesma base, responder de forma clara a algumas perguntas fundamentais: o que aconteceu, quem está em envolvimento, quando foi, onde foi, como aconteceu e por que aconteceu. Esses conjuntos de informações iniciais é chamado de lead ou lead, principalmente no caso da notícia. Em geral, a redação jornalística prioriza frases diretas e objetivas, evitando rodeios e procura explicar termos técnicos quando aparecem. Outro ponto essencial é o compromisso com a checagem. Um texto jornalístico sério se apoia em diferentes tipos de fontes, como documentos, dados oficiais, especialistas e testemunhas, sempre na tentativa de reproduzir erros, boatos e desinformações. Dentro da esfera jornalística, há vários gêneros diferentes. Entre os informativos, a notícia é o mais conhecido. Ela apresenta um fato recente de forma rápida, objetiva e resumida, destacando logo no início o que é mais importante para o leitor saber. A notícia não se aprofunda muito no tema, nem traz longos comentários do autor. Sua função é informar o essencial com clareza e rapidez. Já a reportagem, também informativa, vai além. A reportagem aprofunda o assunto, traz mais detalhes, apresenta contexto histórico e social, compara dados, ouve diversas fontes e muitas vezes acompanha um tema por um período maior. Diferentes lados de uma mesma questão costumam aparecer na reportagem, que buscam conectar um fato específico a problemas ou debates mais amplos na sociedade. Além desses gêneros estritamente informativos, existem aqueles que combinam informação com opinião. A crônica jornalística é um dos exemplos mais conhecidos. Em geral, ela parte de um fato do cotidiano ou de um assunto em destaque no noticiário, mas o tratamento é mais pessoal, mais literário. O cronista observa uma situação, uma cena ou uma notícia, e a partir disso, constrói uma reflexão curta, muitas vezes marcada por humor, ironia ou um tom mais poético. A crônica, normalmente publicada em um espaço fixo nos jornais e revistas, não pretende esgotar o tema. O foco está no olhar do autor e na forma como ele se comunica com o leitor. Na esfera opinativa, encontramos o editorial, o artigo de opinião e a carta do leitor, entre outros gêneros. O editorial é um texto não assinado que expressa a posição oficial do veículo de comunicação sobre um tema importante, como a decisão política, uma crise econômica ou uma questão social em destaque. Ele não fala em nome de uma pessoa, mas da instituição jornalística. Já o artigo de opinião é assinado, escrito por uma colunista, um especialista ou alguém convidado que apresenta sua visão sobre um tema de interesse público. Nesse tipo de texto, o autor desenvolve
desenvolve argumentos, usa dados, debate ideias contrárias e procura convencer o leitor por meio da clareza e da força de seus argumentos. A carta do leitor é o espaço que o público responde ao que foi publicado. Nela, leitores comentam reportagens, concordam, discordam, fazem críticas, elogios ou compartilham experiências ligadas aos temas tratados. Embora traga opiniões pessoais, a carta passa por seleção, edição e precisa seguir regras de respeito e de legalidade. Com o avanço da internet, muitas dessas participações passaram a acontecer também na área de comentários e nas redes sociais, mas a função de dar voz ao leitor continua sendo a mesma. Outros gêneros importantes completam esse quadro. A entrevista é um dos mais presentes na rotina jornalística. Ela é construída a partir de um diálogo entre o repórter e uma fonte, que pode ser alguém envolvido diretamente no fato ou um especialista no assunto tratado. A entrevista pode ser publicada no formato pergunta e resposta, ou aparecer integrada a uma reportagem com trechos das falas do entrevistado. Temos também o perfil, um texto que traça um retrato mais aprofundado de uma pessoa, apresentando sua trajetória, características marcantes e importância pública. Na área esportiva e cultural aparecem com frequência a resenha e a crítica, em que o jornalista analisa um jogo, um filme, uma peça, um livro, um disco ou outro produto cultural, avaliando qualidades, pontos fracos e impacto. Com a passagem do jornal impresso tradicional para o ambiente digital, o gênero jornalístico passa por transformações relevantes. As notícias ficaram mais rápidas, muitas vezes atualizadas em tempo real, e surgiram novas formas de contar histórias, com vídeos, infográficos interativos, linhas do tempo, podcasts e reportagens multimídia. Ao mesmo tempo, as redes sociais facilitaram a circulação de informações não verificadas, opiniões pessoais e conteúdos que se parecem com notícias, mas não seguem critérios jornalísticos. Nesse cenário, a apuração rigorosa, a verificação de dados e a responsabilidade ao publicar se tornaram ainda mais centrais. Essas características são justamente o que diferencia o texto jornalístico profissional de outros tipos de conteúdo que circulam na internet. Em resumo, o gênero jornalístico surgiu com a expansão da imprensa e se consolidou como uma forma organizada de divulgar informações relevantes sobre a realidade social. Dentro dele, encontramos textos mais informativos, como a notícia e a reportagem, e textos mais opinativos ou híbridos, como o editorial, o artigo de opinião, a crônica, a entrevista, a carta do leitor, o perfil, a resenha e a crítica. Cada gênero possui estrutura, objetivos e graus de subjetividade diferentes, mas todos se articulam em torno da mesma ideia: informar, interpretar ou comentar fatos de interesse público em uma linguagem clara e acessível. E você, ao acompanhar o noticiário no dia a dia, já consegue identificar qual gênero jornalístico está lendo ou assistindo em cada caso? Boa tarde. Hoje vamos falar sobre um tema que está por trás de tudo aquilo que você vê em jornais, revistas, sites de notícia, rádio e TV. O gênero jornalístico. Quando falamos em gênero jornalístico, estamos nos referindo aos diferentes tipos de textos usados para informar a sociedade sobre o que acontece no mundo. Esse gênero nasce lá atrás, com o desenvolvimento da imprensa, depois da invenção da prensa de tipos móveis por Gutenberg, no século XV. No século XVII, na Europa, surgem as primeiras gazetas e folhas informativas que começam a circular com mais regularidade. No começo, eram textos simples, muitas vezes focados em comunicados oficiais e lista de fatos. Com o tempo, porém, essas publicações evoluíram. Passaram a organizar melhor as informações sobre guerras, decisões políticas, economia e acontecimentos do dia a dia. É nesse processo que o jornalismo se consolida como atividade profissional, com a função central de informar rapidamente um grande número de pessoas sobre o que está acontecendo na sociedade.
À medida que o tempo passou, o papel do gênero jornalístico ficou ainda mais importante. No século XIX, com a expansão dos jornais impressos e o crescimento das cidades, ele se tornou uma das primeiras formas de informar e também de formar opiniões. As redações criam rotinas próprias de trabalho, apurações de fatos, entrevistas com fontes, checagem de dados e edições de textos. Nessa época, ganha força a ideia de que o jornalismo deve buscar objetividade, clareza e imparcialidade, ainda que na prática todo o texto seja escrito a partir de algum ponto de vista. Já no século XX, com a chegada de rádio, da televisão e depois da internet, o jornalismo se espalha por novas plataformas, muda a forma, muda o suporte, mas o núcleo permanece. Relatar fatos públicos de interesse coletivo, levando em conta critérios com atualidade, relevância, veracidade e uma linguagem que o público consiga entender com facilidade. Para cumprir essas funções, os textos jornalísticos costumam seguir uma mesma base, responder de forma clara a algumas perguntas fundamentais: o que aconteceu, quem está em envolvimento, quando foi, onde foi, como aconteceu e por que aconteceu. Esses conjuntos de informações iniciais é chamado de LED ou lead, principalmente no caso da notícia. Em geral, a redação jornalística prioriza frases diretas e objetivas, evitando rodeios e procura explicar termos técnicos quando aparecem. Outro ponto essencial é o compromisso com a checagem. Um texto jornalístico sério se apoia em diferentes tipos de fontes, como documentos, dados oficiais, especialistas e testemunhas, sempre na tentativa de reproduzir erros, boatos e desinformações. Dentro da esfera jornalística, há vários gêneros diferentes. Entre os informativos, a notícia é o mais conhecido. Ela apresenta um fato recente de forma rápida, objetiva e resumida, destacando logo no início o que é mais importante para o leitor saber. A notícia não se aprofunda muito no tema, nem traz longos comentários do autor. Sua função é informar o essencial com clareza e rapidez. Já a reportagem, também informativa, vai além. A reportagem aprofunda o assunto, traz mais detalhes, apresenta contexto histórico e social, compara dados, ouve diversas fontes e muitas vezes acompanha um tema por um período maior. Diferentes lados de uma mesma questão costumam aparecer na reportagem, que buscam conectar um fato específico a problemas ou debates mais amplos na sociedade. Além desses gêneros estritamente informativos, existem aqueles que combinam informação com opinião. A crônica jornalística é um dos exemplos mais conhecidos. Em geral, ela parte de um fato do cotidiano ou de um assunto em destaque no noticiário, mas o tratamento é mais pessoal, mais literário. O cronista observa uma situação, uma cena ou uma notícia, e a partir disso, constrói uma reflexão curta, muitas vezes marcada por humor, ironia ou um tom mais poético. A crônica, normalmente publicada em um espaço fixo nos jornais e revistas, não pretende esgotar o tema. O foco está no olhar do autor e na forma como ele se comunica com o leitor. Na esfera opinativa, encontramos o editorial, o artigo de opinião e a carta do leitor, entre outros gêneros. O editorial é um texto não assinado que expressa a posição oficial do veículo de comunicação sobre um tema importante, como uma decisão política, uma crise econômica ou uma questão social em destaque. Ele não fala em nome de uma pessoa, mas da instituição jornalística. Já o artigo de opinião é assinado, escrito por uma colunista, um especialista ou alguém convidado que apresenta sua visão sobre um tema de interesse público. Nesse tipo de texto, o autor desenvolve argumentos, usa dados, debate ideias contrárias e procura convencer o leitor por meio da clareza e da força de seus argumentos. A carta do leitor é o espaço que o público responde ao que foi publicado. Nela, leitores comentam reportagens, concordam ou discordam, fazem críticas, elogios ou compartilham experiências ligadas aos temas tratados. Embora traga opiniões pessoais, a carta passa por seleção, edição e precisa seguir regras de respeito e de legalidade. Com o avanço da internet, muitas dessas participações passaram a acontecer também na área de comentários e nas redes sociais, mas a função de dar voz ao leitor continua sendo a mesma.